Bem-vindo ao penúltimo episódio da série Processos Coletivos. Trataremos hoje sobre uma ação coletiva em prol de idosos. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou ação coletiva em face da Sociedade Dr. Bartolomeu Tacchini, Plano de Saúde Tacmed, pleiteando a declaração de abusividade dos aumentos de referido plano quando aplicados em razão do advento da condição de idoso. O magistrado de primeiro grau deferiu antecipação de tutela, determinando que a recorrente se abstivesse de reajustar os planos de saúde de seus contratados com idade superior a 60 anos. Interpostos vários recursos, o tribunal local acabou confirmando essa decisão, afirmando a legitimidade da Defensoria Pública para propor a ação. No Superior Tribunal de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, relator, proferiu o voto, dizendo: Importante ressaltar mais uma vez, é reconhecida a legitimidade da Defensoria Pública para a tutela de interesses meta-individuais, tendo o STJ já sedimentado esse posicionamento. De fato, a Defensoria Pública tem pertinência subjetiva para ajuizar ações coletivas em defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, sendo que no tocantes aos difusos, sua legitimidade será ampla. Basta que possa beneficiar grupo de pessoas necessitadas. Haja vista que o direito tutelado é pertencente a pessoas indeterminadas, e mesmo que indiretamente venham a ser alcançadas pessoas que tenham suficiência de recurso, isto por si só não irá elegir tal legitimação. No entanto, em se tratando de interesses coletivos em sentido estrito ou individuais homogêneos, diante de grupos determinados de lesados, a legitimação deverá ser restrita a pessoas notadamente necessitadas. Na hipótese, a Defensoria Pública propôs ação civil pública, requerendo a declaração de abusividade dos aumentos no plano de saúde Tacmed, em razão da idade. Buscou, portanto, defender apenas determinado grupo de pessoas que contratou aquele plano de saúde específico. Como sabido, o Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibilizado pelo Brasil, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, abrangendo desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país, amparado por um conceito ampliado de saúde. O SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira para ser o sistema de saúde dos mais de 180 milhões de brasileiros. De fato, conforme a Carta da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 196 da Constituição Federal. Neste passo, o direito público subjetivo à saúde representa a prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Artigo 196. Recurso extraordinário 27.12.86, agravo regimental, relator, ministro Celso de Mello. Julgado em 12 de nove de 2000. Dissarte, ao optar por contratar plano particular de saúde, parece intuitivo que não se está diante de consumidor que possa ser considerado necessitado, a ponto de ser patrocinado de forma coletiva pela Defensoria Pública. Ao revés, trata-se de grupo que, ao demonstrar capacidade para arcar com assistência de saúde privada, evidencia ter condições de suportar as despesas inerentes aos serviços jurídicos de que necessita, sem prejuízo de sua subsistência, não havendo falar em necessitado. Assim, penso que o referido grupo em questão não é apto a conferir legitimidade ativa adequada à Defensoria Pública, para fins de ajuizamento de ação civil pública. Ressalte-se, porém, que a Defensoria Pública poderá continuar atuando em defesa do consumidor de plano de saúde que comprovar, no caso concreto, que não detém condições econômicas de arcar com as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, mesmo em se tratando de litígio relacionado ao contrato em questão. Por fim, não se pode olvidar, diante do microsistema processual das ações coletivas, em interpretação sistemática de seus dispositivos, artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 7347 de 85 e artigo 9º da Lei 4717 de 65, deve ser dado aproveitamento ao processo coletivo, com a substituição, sucessão, da parte tida por ilegítima para a condução da demanda. Tal providência há de ser adotada pelo juízo de piso. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública, devendo o processo ser encaminhado ao juízo de primeira instância para a convocação de eventuais sucessores interessados. O ministro Raul Araújo proferiu o voto nos seguintes termos. Senhor ministro relator, cumprimento Vossa Excelência pela qualidade do voto que traz. Saliento, com relação ao aspecto da legitimidade invocado, e para chegar à mesma conclusão que Vossa Excelência, que a própria Constituição Federal o considera importante, pois distingue a Defensoria Pública do Ministério Público no ponto, exatamente porque, enquanto o Ministério Público é uma instituição permanente, a Defensoria Pública não tem este caráter. Como uma das finalidades do Estado brasileiro é a erradicação da pobreza, a Constituição Federal não qualifica a Defensoria Pública como instituição permanente, pois no dia em que o Estado lograr a consecução de sua finalidade de erradicar a pobreza, a Defensoria Pública desaparece porque perde razão de existir. Vossa Excelência destaca isso no voto, o que é suficiente, de per si, para levar à conclusão de que não tem a Defensoria Pública legitimidade para promover a ação civil pública que propôs. A outra questão é aquela relacionada à possibilidade de se dar sequência à ação civil pública, quando alguns daqueles legitimados do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, quiçá o Ministério Público Estadual, se dispuser a tocar a ação dali para frente. É o que leva a Vossa Excelência a não extinguir o processo pelo artigo 267, mas sim a antever essa possibilidade. Decisão. A quarta turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial nos termos do voto do senhor ministro relator. Superior Tribunal de Justiça, quarta turma, recurso especial 1.192.577, ministro Luiz Felipe Salomão, relator, julgado em 13 de maio de 2014. A conclusão do tribunal foi, portanto, no sentido de que a Defensoria Pública não tem legitimidade para mover ação coletiva em prol de idosos, participantes de um plano privado de saúde, presumivelmente com boas condições financeiras. Considerações de Tiago Fenstenzeifer. A condição de necessitado não se restringe apenas à perspectiva econômica, mas abarca também outras hipóteses e situações em que indivíduos ou mesmo grupos sociais encontram-se em situação especial de vulnerabilidade existencial no tocante aos seus direitos fundamentais e dignidade. Para além da perspectiva estritamente econômica, é importante, para atender aos ditames constitucionais de forma plena, a proteção especial de determinados grupos sociais, em razão da presunção da sua vulnerabilidade existencial, o que faz com que seja atribuída à Defensoria Pública a tutela e promoção de seus direitos. O conceito de necessidade, ou pessoa necessitada, em sentido amplo, resultou consagrado no artigo 4º, inciso 11, da Lei Complementar 80 de 94, com as alterações da Lei 132 de 2009, ao determinar que cabe à Defensoria Pública exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado. Há ainda, no mesmo artigo da legislação em comento, outros dispositivos que conformam a ideia de proteção jurídica especial, a ser conferida a determinados grupos sociais vulneráveis,
como, por exemplo, exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal, e inciso 8º, atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, visando a assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais. Inciso 17. Atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e o atendimento interdisciplinar das vítimas. Inciso 18. Os grupos sociais vulneráveis, como, por exemplo, criança e adolescente, idoso, pessoa com deficiência, mulher vítima de violência doméstica, pessoas privadas de liberdade, usuários de serviços públicos essenciais, saúde, educação, assistência social, transporte público, saneamento básico, assistência jurídica, entre outros, indígena e consumidor, são integrados por indivíduos e grupos de pessoas que detêm uma proteção jurídica especial a cargo do Estado e da sociedade, independentemente da configuração da sua carência econômica. O rol de grupos sociais vulneráveis, por certo, é apenas exemplificativo, como, inclusive, sugere o inciso 11 do artigo 4º da Lei Complementar 132, de 2009, ao enunciar no seu final, e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado. Há ainda os necessitados do ponto de vista organizacional. Não se coloca em discussão, e nisso a redação do artigo 4º, inciso 11, da Lei Complementar 80 de 94 é esclarecedora, a condição econômica das pessoas que integram grupos sociais vulneráveis para legitimar a atuação da Defensoria Pública, especialmente quando estiver em causa questões judiciais e extrajudiciais de natureza coletiva. É imperativa a adoção de uma interpretação em conformidade com o maior acesso à justiça possível de tais pessoas, até por força do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, já que estarão em causa os seus direitos fundamentais, tendo em vista o interesse de ordem pública e indisponível em jogo. Assim, pelas razões aqui sucintamente expostas, entendo equivocado o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, exarado no julgamento do recurso especial 1.192.477. Até o próximo episódio, que será o último dessa série. Imperdível! Até o próximo episódio, que será o último desta série imperdível. Imperdível, imperdível, imperdível.